Irmãos, vamos nesse momento abrir nossas Bíblias no livro de Juízes. Livro dos Juízes, nós vamos abrir no capítulo 14. Livro dos Juízes, capítulo 14. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições nesse livro e hoje nós trataremos de todo o capítulo 14, com a graça do Senhor. Livro dos Juízes, capítulo 14. Nós faremos a leitura de todo o capítulo e meditaremos em todo o capítulo nessa manhã. Livro dos Juízes, capítulo 14. Farei a leitura do capítulo. Os irmãos acompanhem com atenção o que diz a palavra de Deus. E ela nos diz assim: Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Dar-vos-eis um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarares e descobrires, dar-vos-eis 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não puderdes me declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: Dá o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade o teu marido, que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e te declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas,
Ao sétimo dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao sétimo dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E lhe citou provérbios. E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Amém. Irmãos, nós vamos orar nesse momento, mais uma vez, buscando o Senhor em oração, para que Ele nos auxilie na compreensão da sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós oramos, Pai, a Ti, agradecidos pelo privilégio do culto, pelo privilégio da adoração ao Senhor, pelo privilégio de sermos chamados o Teu povo, e de hoje, já pela manhã, poder confessar os nossos pecados, cantar ao Senhor, adorar ao Senhor, e agora, de maneira especial, ouvir a Tua palavra, que já foi lida, mas que agora será pregada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor Deus, por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, por meio das histórias que o Senhor fez questão de registrar para o nosso ensino, para a nossa santificação. Que Cristo Jesus, aquele que é capaz de usar até mesmo o mal que praticamos para torná-lo em bem, seja visto nessa manhã. Que na história de Sansão nós aprendamos como o Senhor é capaz de utilizar o mal para a sua própria glória, para fazer o bem. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um dos mais conhecidos vilões do super-herói o Batman é um super-vilão chamado Charada. E ele é conhecido porque ele lança diversos enigmas e ele tem uma capacidade intelectual altíssima, né? Ele não tem nenhum superpoder, ele não tem uma força grandiosa como Sansão tinha, por exemplo, mas ele tem uma mente privilegiada e é capaz de lançar enigmas e charadas muito difíceis de ser decifráveis, e por trás dessas charadas, né, ele tem os seus planos de realizar o mal. É interessante que os quadrinhos contam a história dele, o início da história dele, e conta como ele, desde quando criança, se interessava por enigmas e charadas, até que ele participou de uma competição no colégio de montar um quebra-cabeça, e ali ele, usando todo o seu talento, viu que era necessário trapacear para ganhar a tal competição do tal quebra-cabeça. Então ele faz a sua trapaça, ele vence a aposta, né? Vence a competição, melhor dizendo, e então ele já começa a compreender o valor do crime, por assim dizer. Então ele começa a utilizar sua mente privilegiada para criar enigmas, criar charadas. E ele então tem uma ideia genial de montar uma barracazinha num desses parques infantis, e ele começa a lançar charadas, pedindo que o público adivinhe as suas charadas, e quem adivinhasse as suas charadas, então ele pagaria algum valor, mas se não conseguisse adivinhar, ele que receberia o valor em troca. Mas, como os irmãos devem imaginar, isso não dava tanto lucro assim. Foi necessário, então, depois de muito tempo tentando lançar charadas e tentando ganhar algum dinheiro do público, foi só depois de muito tempo assim que o charada percebeu que ele precisava adentrar no caminho do mal e se tornar um vilão, né, para de fato ganhar o seu dinheiro com as suas charadas, com os seus enigmas. É interessante porque as charadas fazem parte, né, os enigmas fazem parte da nossa vida. Por brincadeira ou até de forma mais séria, nós lançamos enigmas, charadas na nossa vida. E aqui, na história do charada, nós temos um super vilão, ou um vilão que usava charadas para realizar o mal. Aqui nós vamos ter Sansão, que deveria ser um super-herói, que tem poder, ao contrário de charada, que não tinha, que tem o poder do Espírito Santo, que charada não tinha.
Olha, acho uma charada aqui, né? Deixa ele sair aqui, porque senão os irmãos não entram em concentração, né? Mas... Chamei ele. Então, irmãos, veja, nós não temos aqui um super vilão. Nós não temos aqui um super vilão tentando usar das suas charadas para realizar o mal. Nós temos, em teoria, um super-herói, um homem com um poder avantajado, um homem com super força, mas que também vai utilizar de enigmas e de charadas. Mas como nós veremos, a sua intenção não é tão diferente assim das charadas e dos enigmas que esse vilão lançou no início da sua carreira. Ele tenta ganhar com as suas charadas, ele tenta lucrar com seus enigmas. E como nós veremos, esse caminho não deu certo nem para o vilão do Batman, nem para o super-herói Sansão das histórias bíblicas. Nós começamos então, irmãos, nessas últimas semanas, a ver esse que é o maior juiz de todos apresentados no livro de Juízes. A história de Sansão é a história mais famosa, é a história mais conhecida de todo o livro, é a que ocupa mais espaço. Os capítulos 13, 14, 15 e 16 são dedicados inteiramente para contar a história de Sansão. Isso porque a história de Sansão não é uma história qualquer, não é? É uma história cheia de reviravoltas, de cenas de luta, de traição e assim por diante. É uma história que daria excelentes filmes, como já existem por aí. Nós temos um herói aqui, nós temos um salvador aqui, um homem que foi capacitado com uma força sobre-humana para realizar os propósitos de Deus. Que propósito é esse? Libertar o seu povo da opressão dos filisteus. Nós devemos lembrar que Israel já estava debaixo dessa opressão há 40 anos. 40 anos o povo de Deus estava sofrendo debaixo das mãos dos filisteus. Dessa forma, então, Deus levanta um herói, Deus levanta um homem. E quando nós vemos Deus levantando um herói, um homem, um salvador, nós esperamos que os heróis sejam altruístas, nós esperamos que os heróis sejam cheios de bondade, os heróis se sacrifiquem no lugar dos outros. Essa é a nossa imaginação, esse é o imaginário popular a respeito dos super-heróis. Mas esse herói que nós lemos aqui não tem essa característica de vida, pelo menos não até o final da sua vida. Durante toda a sua experiência como herói de Deus, Sansão não demonstra ser um herói capaz de se sacrificar pelos outros. Pelo contrário, Sansão demonstra a terrível característica de colocar os seus desejos, as suas vontades, na frente de qualquer outra coisa, inclusive na frente da vontade de Deus, na frente do povo de Deus. Sansão não é um herói que nós devemos imitar, pelo contrário, é um herói que nós não devemos seguir os seus passos. Nós devemos então seguir o passo contrário. Mas esse é um enigma interessante. Um herói que não pratica coisas de herói. Um herói que não faz coisas de herói. Um herói que não usa o seu poder para fazer aquilo que os heróis normalmente fazem, que é se sacrificar no lugar do outro, salvar o povo e assim por diante. Aqui nós temos um herói que usa o seu poder para realizar os seus próprios desejos. Esse é um enigma interessante. Mas existe um enigma maior ainda. Existe uma charada maior ainda, e que não é a de Sansão, a respeito do leão e do mel. É o enigma de como Deus consegue salvar um povo pecador, apesar dos seus pecados. Esse é o maior enigma que a história de Sansão nos ensina. Como Deus é capaz de salvar um povo pecador, apesar dos seus pecados. E é por isso, irmãos, que nessa manhã nós vamos aprender a partir da história de Sansão e desse terrível enigma que nós temos que decifrar, que o Senhor opera a sua salvação misteriosamente, usando o mal para alcançar o bem. Veja, o Senhor opera a sua salvação misteriosamente, usando o mal para alcançar o bem. Nós veremos isso em 3 momentos. O primeiro deles é que Deus opera a sua salvação apesar das nossas más escolhas. Veja, no início do capítulo 14, nós ouvimos sobre Sansão, não mais como um menino, ou como a promessa de um filho que nasceria. Nós ouvimos falar a respeito de Sansão já como um homem, como um adulto.
No final do capítulo anterior, no capítulo 13, nós já começamos a ver esse Sansão adulto, como um homem que foi enchido pelo Espírito de Deus, de tal maneira que ele já havia realizado coisas em nome de Deus ou pelo poder de Deus. Agora, a partir do capítulo 14, nós vamos ver com mais detalhes quem era esse homem. Quem era esse homem Sansão? Não mais a criança, mas agora o homem. E nós vamos ver que o homem, no qual aquele menino que se tornou, não traz tantas notícias alegres quanto foi alegre a notícia do seu nascimento. Veja os versículos de 1 a 4. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu, declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-me por ser para sua esposa, para minha esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Esses versículos iniciais, esses 4 versículos iniciais, têm uma capacidade impressionante de já introduzir o caráter de Sansão. O livro de Juízes, irmãos, nos conta que ele foi até uma cidade chamada Tímina, uma cidade que pertencia aos filisteus, uma cidade onde filisteus residiam, e ali ele encontra uma moça, filha dos filisteus, uma moça filisteia, não é? E ele então se encanta por essa moça, ele se apaixona por essa moça, ele deseja essa moça como ele desejaria uma esposa. E então ele volta para sua casa e revela a seu pai o desejo de se casar com essa moça. Ele revela aos seus pais o desejo de se casar com uma mulher que é filha dos filisteus. E é interessante, irmãos, que nós talvez não percebamos, mas no pedido de Sansão nós temos uma exigência. Não é um filho simplesmente pedindo ao pai: pai, eu gostei dessa moça, seria possível me casar com ela? Não. Aqui ele está exigindo dos pais o casamento. Ele ordena aos seus pais que eles tomem aquela mulher para ser a sua esposa. Sansão diz: tomem esta mulher para ser minha esposa. É interessante que na tradução nós não temos um advérbio que é muito importante aqui. No texto original, Sansão diz: dai-me agora essa mulher por esposa. Ou seja, Sansão estava fazendo uma exigência, dando uma ordem e dizendo: eu quero agora, me dê ela para ser minha esposa agora, eu quero me casar com ela agora. E aqui nós já percebemos que tipo de homem é Sansão. Sansão, a partir desses poucos versículos, já demonstra ser um homem impulsivo, um homem que age de acordo com os seus desejos e que quer que os seus desejos sejam atendidos rapidamente. Em outras palavras, é um homem impulsivo e dominado pelos seus desejos. Ele conheceu uma moça, ele se apaixonou por essa moça e ele volta para sua casa ordenando aos seus pais que dessem a ela como esposa imediatamente. E aqui, irmãos, nós devemos lembrar que os casamentos naqueles dias eram arranjados pelos pais e não pelos filhos. Eram os pais os responsáveis por escolher tanto a esposa quanto o esposo dos seus filhos e filhas. Quando nós temos então Sansão demandando com seus pais, exigindo dos seus pais que eles lhe dessem aquela mulher por esposa, nós percebemos que o desejo de Sansão domina tanto o seu coração que ele passa por cima da autoridade dos seus pais. Ele passa por cima da autoridade dos seus pais, que tinham como papel escolher a sua esposa. Sansão, no seu desejo incontrolável de se casar com aquela mulher, ele desonra aos seus pais, passando por cima da autoridade deles, que deveriam escolher a sua esposa, e passando por cima da autoridade deles, ao não ouvir o conselho deles. Sansão é um verdadeiro cabeça dura, ele não é ensinável. Ele é controlado pelo seu desejo de tal maneira que ele fica cego e não ouve mais os conselhos dos seus pais. Nós temos lá no livro de Provérbios o ensinamento de Salomão, quando ele diz: ouve os ensinos do teu pai, os ensinos da tua mãe. Mas Sansão, aqui muitos anos antes de Salomão, não faz isso. Seus pais aconselham ele, seus pais perguntam. Não há entre as filhas dos nossos irmãos, não há entre todo o nosso povo nenhuma esposa
nenhuma mulher que lhe agrade, para que você vá tomar esposa dentre os filisteus. E o pai de Sansão diz: dentre aqueles incircuncisos. Será que era necessário que Sansão escolhesse uma mulher filisteia para se casar? A resposta é óbvia, é claro que não, é claro que não. E até aqui você poderia questionar o porquê da dificuldade dos pais de Sansão de aceitar esse casamento. Além da questão de passar pela autoridade dele e de não ouvir os conselhos dos seus pais, você poderia questionar, mas tudo bem, mesmo assim parece um desejo natural de se casar com uma moça. Pior é hoje em dia, que as pessoas não querem nem casar. A gente poderia pensar assim. Mas nós devemos pensar em outros aspectos muito importantes. Primeiro, nós devemos lembrar da promessa que foi dada no capítulo 13, quando o anjo do Senhor visitou a Manoá, pai de Sansão, e a mãe dele. A promessa que foi dada aos pais de Sansão foi de que nasceria um menino e que esse menino seria o libertador de Deus para começar a salvar o povo de Deus de quem? Das mãos dos filisteus. E agora Sansão aparece para os seus pais, que tinham ouvido a promessa, com a história de que ele vai casar com uma das filhas dos filisteus. Veja, os filisteus, que eram os inimigos a serem derrotados, agora passam a ser aliados ou até íntimos, familiares, porque Sansão decide se casar com uma das inimigas. A escolha dele, irmãos, por essa mulher é a primeira demonstração do desvio de Sansão da sua missão original. Deus lhe deu uma missão desde o nascimento. Ele seria o responsável por começar a libertar o povo de Deus da opressão dos filisteus. E Sansão já começa a se desviar dessa missão quando ele escolhe uma das inimigas para se casar. Outro aspecto também deve ser levado em consideração, um aspecto que o pai de Sansão deixa claro: os filisteus são incircuncisos. E aqui, irmãos, nós temos claramente um contexto pejorativo aqui. É quase que um xingamento isso que o pai de Sansão está dizendo com os filisteus. E a circuncisão, nós devemos lembrar, é um símbolo da aliança que Deus fez com o seu povo desde Abraão. Desde em Gênesis, quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: você vai ser circuncidado, e não só você, todo homem que estiver na tua casa será circuncidado. E essa prática, esse sacramento, a circuncisão, passou a ser o destaque do povo de Deus dentre todas as nações. Ou seja, a característica que separava o povo de Deus dentre as demais nações. Ou seja, quando o pai de Sansão diz: você vai casar com uma incircuncisa, ou seja, com uma filha dos incircuncisos, o pai de Sansão está dizendo: você vai se casar com um povo que não faz parte da aliança com Deus. Você vai se casar com uma mulher que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a aliança de Deus, com um povo que não ama a Deus, que não serve a Deus, que não está em aliança com Deus. Sansão, irmãos, não estava rejeitando apenas a autoridade dos seus pais e o conselho deles. Sansão estava também rejeitando a autoridade e o conselho de Deus. Porque quando Sansão passa por cima dos seus pais e desonra seus pais, escolhendo uma mulher para se casar, quando ele deveria esperar os seus pais, a decisão dos seus pais, Sansão escolhe uma filisteia. E quando ele escolhe uma mulher que não é serva de Deus, ele passa por cima da autoridade de Deus. Porque, como nós sabemos muito bem, o casamento misto é proibido pelo Senhor. E esse problema do casamento misto já foi visto anteriormente no livro de Juízes. Nós vimos lá no início que parte do processo de decadência do povo de Deus era o fato deles se casarem com mulheres e com homens daquelas nações que estavam em redor. Uma das etapas da decadência do povo de Deus foi escolher para si, como esposa, como homem, como marido, cônjuges que não pertenciam ao povo de Deus. E isso, irmãos, está diretamente contra a ordem que foi dada em Deuteronômio. Abra sua Bíblia agora no livro de Deuteronômio, capítulo 7. E nós vamos ler os versículos 3 e 4. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4.
Assim diz a palavra de Deus. Veja o que Moisés disse ao povo antes deles entrarem na terra. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Veja, irmãos, que antes de entrar na terra prometida, Deus, através de Moisés, já anunciou ao seu povo: quando você entrar naquela terra e tiver contato com os demais povos que estiverem ali, que residirem ali, não façam aliança com eles. Não deem as suas filhas para se casarem com eles, e nem recebam os filhos deles para casarem com as suas filhas, porque isso vai ser um tropeço para vocês. E vocês vão servir aos seus deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vocês. A proibição, irmãos, é contra o casamento misto. E aqui claramente a aplicação é simples. O povo de Deus não deveria se casar com os filhos das nações que estivessem ao seu redor. Nós temos isso muito bem relatado no livro de Esdras, embora nós não vamos abrir, mas em Esdras, no capítulo 9, nós temos muito bem a ordem de Deus: não darei as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomarei para os vossos filhos. Eles não deveriam, irmãos, se casar com outros povos, porque esses povos não adoravam a Deus, nem tinham como Salvador. Veja, não era uma questão étnica, não era uma questão de povo entre povo, ou seja, de rixa entre povos ou entre etnias. O que existia aqui, e é ressaltado pelo pai de Manoá, pelo pai de Sansão, Manoá, é o aspecto da aliança. Os filisteus não faziam parte da aliança de Deus. Os filisteus não serviam a Deus. E por isso eles não deviam se casar com os filhos de Deus, com os servos de Deus. É por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. E logicamente que a ideia ali vai além do casamento. Existem outras formas de nós nos colocarmos em julgo desigual com algum incrédulo. Um exemplo disso é quando nós montamos uma sociedade, ou, por exemplo, abrimos uma empresa com alguém que não é crente. Isso é também um julgo desigual. Mas uma forma interessante, ou a principal forma de nós nos colocarmos em julgo desigual com um infiel, com alguém que não é crente, sem sombra de dúvidas, é o casamento. Porque qual é a sociedade, ou qual é a ligação mais íntima do que o casamento? Qual é a sociedade que mais traz influência sobre a sua vida, que mais transforma a sua vida, que mais guia a sua vida do que o casamento? Por isso Paulo adverte, e Sansão não ouviu as advertências, não no caso não as de Paulo, mas as de Moisés, a respeito do casamento misto, e Sansão escolheu se casar com uma mulher que não servia a Deus, que não servia ao Senhor. E aqui, na história de Sansão, nós temos mais um passo na decadência do povo de Deus, e aqui nós temos um exemplo na vida desse próprio juiz. Lembra que desde o início do livro eu venho falando e venho insistindo que o livro de Juízes ele vai narrando uma história de decadência, é um espiral de decadência, né? O povo vai cada vez afundando mais no pecado. Um exemplo disso está nas histórias dos juízes. O primeiro juiz, chamado Otiniel, ficou conhecido porque ele venceu os inimigos de Deus para se casar com uma serva de Deus. E foi isso que ele fez. Ele venceu os inimigos e se casou com uma serva do Senhor. Esse é o primeiro juiz, o juiz sem defeitos, vamos colocar assim. O último juiz, Sansão, ele faz exatamente o oposto. Ele foge da luta, ele não vai vencer os inimigos do povo de Deus, ele não vai lutar com os inimigos do povo de Deus, e escolhe se casar não com uma serva de Deus, mas com uma inimiga de Deus e do povo de Deus. Essa é a decadência do livro de Juízes. O primeiro juiz e o último juiz, opostos, contrários. Nós vemos então, irmãos, mais uma vez, um casamento misto, demonstrando a corrupção do coração do povo de Deus. Sansão foi dominado pelo seu desejo de casar com aquela mulher, e isso fez com que ele desconsiderasse o seu povo, a sua missão, o seu Deus e a aliança que ele possuía com o seu Deus. No meio desse pecado,
e dessas más escolhas, porém, Deus continua agindo soberano. Veja o versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Veja, irmãos, o texto não está justificando as atitudes de Sansão. O que Sansão fez é um pecado. Quando um crente se casa com alguém que não é crente, conscientemente ele está cometendo um pecado, está quebrando um mandamento de Deus. Sansão pecou contra Deus. O texto não está dizendo que ele não pecou, que ele não fez errado. Mas o que o texto está nos dizendo de maneira impressionante é que sim, Sansão pecou, mas pela sua graça e pela sua bondade e pela sua soberania, Deus usou o mal praticado por Sansão, ou usaria, não é? O mal praticado por Sansão para realizar os seus propósitos. Os pais de Sansão não sabiam, e estavam por isso preocupados, estavam por isso desesperados, porque o seu filho havia escolhido casar com a filisteia. Mas o narrador estava aquietando o nosso coração. Manoá está preocupada, sua esposa está preocupada, mas o narrador faz questão de aquietar o coração do leitor e está dizendo: leitor, tenha calma, não está tudo perdido. Deus está utilizando as más escolhas de Sansão para realizar o bem para o povo de Deus. E aqui, irmãos, nós temos o enigma na nossa frente. Como Deus pode utilizar as escolhas más de Sansão, o casamento inadequado de Sansão, os princípios equivocados de Sansão, os desejos incontroláveis de Sansão para realizar o bem. Deus está fazendo isso, Deus vai fazer isso. Deus vai usar as más escolhas de Sansão para realizar os seus propósitos. E o que nós aprendemos é que Deus usa as nossas más escolhas para realizar os seus propósitos. E veja, aqui não é uma desculpa para você tomar decisões equivocadas ou erradas e entender, não, mas Deus usou a minha má escolha para fazer o bem. Não é uma desculpa para você tomar decisões erradas, mas é um consolo para o seu coração, para quando você lembrar dos seus erros, para quando você lembrar das suas decisões erradas, para quando você lembrar dos dias em que você tomou decisões equivocadas, que você sente as consequências até hoje, você lembrar: Deus é capaz de utilizar as minhas escolhas erradas para fazer o seu propósito, para realizar o seu propósito e para fazer o bem. Quando você sentir amargura no seu coração, tristeza no seu coração, pelas más escolhas que você tomou no passado, você pode lembrar do consolo que o narrador nos dá aqui. Você não sabia, mas Deus estava utilizando as suas más escolhas para realizar os seus propósitos. Não é uma desculpa para fazer o mal, mas é um consolo para pecadores como nós, que em nossa vida diversas vezes já tomamos decisões equivocadas. Deus opera a sua salvação apesar das nossas más escolhas. Nós veremos ainda, Deus opera a sua salvação agora, apesar dos nossos desejos descontrolados. Nós vimos as más decisões de Sansão. Agora nós vamos ver de forma mais nítida ainda os seus desejos descontrolados. Observe que na continuação do texto nós temos as consequências da escolha de Sansão. Ele escolhe se casar, seus pais negam no princípio, mas não conseguem resistir à insistência de Sansão, e então eles providenciam o casamento. E a partir de agora, a partir do versículo 5, nós vamos ter duas histórias em paralelo. Nós vamos ter a história do casamento, nós vamos ter a história do leão. Duas histórias, e as duas histórias vão chegar no mesmo lugar, no enigma. O casamento vai levar o Sansão ao enigma, o leão vai levar o Sansão ao enigma. Veja os versículos 5 em diante. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e foi andando e comendo dele, e chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram.
porém não lhes deu a saber de que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Veja, história do casamento primeiro. Continua. Os pais de Sansão descem para Tímina e vão até aquela cidade para realizar o desejo do filho deles. Eles vão arranjar o casamento. E os casamentos naquela época eram festivais enormes, duravam 7 dias, não é? E se é caro pagar um dia de casamento, imagine pagar 7 dias de casamento. E eles faziam essa festa grandiosa, então os pais precisavam se preparar. E os pais então foram com antecedência a Tímina para se preparar, para conhecer a moça e assim por diante. Mas durante essa viagem, uma outra história começa a ser contada. Porque em algum momento dessa viagem, Sansão se separa dos seus pais, ele vai por outro caminho. E quando ele chega nas vinhas de Tímina, ele encontra um leão rugindo que saiu ao seu encontro. E o texto, irmãos, faz questão de nos dizer que se tratava de um leão novo. E aqui a gente pode pensar que se tratava de um filhote ou de um leão que tinha menos força por ser mais novo, enfim. Não é esse o ponto aqui do texto. O texto não faz questão de dizer que o leão era novo para dizer que ele era mais fraco. O texto faz questão de dizer que o leão era novo para nos mostrar que ele era mais agressivo. Esse é o ponto. Os irmãos que lidam com animais sabem disso. Geralmente os animais mais jovens são mais agressivos, têm mais hormônios e são mais agressivos. Os irmãos que trabalham aí com cavalo sabem que muitas vezes um cavalo mais jovem é muito mais difícil de domar do que um cavalo que já é velho, né? Que já é experiente, vamos dizer assim. Da mesma forma, o texto faz questão de dizer, esse leão é novo, ou seja, ele está na flor da idade, ele está com os hormônios aqui em cima, ele está salivando por mais uma caça. Então ele se apresenta rugindo para Sansão, só que o texto nos diz que esse leão, com todo o vigor, com toda a sua força, não foi capaz de resistir à força descomunal de Sansão. Não foi capaz de resistir ao super-herói que Deus havia levantado com um poder incrível. O texto nos diz que Sansão rasga o leão como se rasga um cabrito novo. E é interessante que o texto faz questão de dizer que foi fácil como rasgar um cabrito novo. Eu não sei se algum irmão teve a experiência de rasgar com as mãos um cabrito, né? Eu acho que não é muito fácil. Mas o texto faz questão de dizer que rasgar o leão foi como rasgar um cabrito. Deve ser fácil então, né? Os irmãos que tentarem podem me informar depois. Mas de qualquer forma, o texto diz que Sansão conseguiu rasgar com as suas próprias mãos, sem nada nas mãos, sem faca, sem lança, sem nada. Com as suas próprias mãos ele conseguiu rasgar o leão. E então o leão foi morto e não foi palho para a força de Sansão. Um fato grandioso, né? Mas o texto faz questão de nos dizer que ele não contou aos seus pais. E olha, nós contamos coisas menores aos nossos pais, né? A gente consegue, a gente acha 20 reais no chão, a gente já vai alegre contar para os nossos pais, né? Que achou 20 reais, né? Imagine rasgar um leão no meio, né? Certamente você contaria ao seu pai que você rasgou um leão no meio. Mas o texto faz questão de dizer, ele não contou aos seus pais. Não é algo que acontece todo dia. Mas Sansão faz questão de não contar aos seus pais. E aqui nós devemos perguntar, por que Sansão não conta? E há duas respostas para essa pergunta. Primeiro, talvez Sansão já começasse a construir na sua mente o enigma que ele iria dar no casamento. Mas o mais provável mesmo é que Sansão não contou, porque Sansão, a partir daquele momento, ele já havia quebrado o seu voto de Nazireu. Você lembra que, como Nazireu, Sansão não podia realizar 3 coisas. Ele não podia beber bebida forte, vinho da videira. Ele não poderia cortar os seus cabelos até o fim do seu voto. No caso, o voto dele era para a vida inteira, então ele não poderia cortar os cabelos a vida inteira. E ele não poderia tocar em cadáveres. Ele não poderia tocar em mortos. E o que parece então é que Sansão, quando matou o leão, ele tocou no cadáver. E por isso ele não disse aos seus pais. É a única explicação para que Sansão não contasse algo tão impressionante assim. Seja como for, Sansão não conta, a viagem segue.
Ele chega então, os seus pais chegam então a Tímina e começam a ler os trâmites para o casamento. É importante, irmãos, lembrar que o texto faz questão de dizer que o Espírito do Senhor deu força a Sansão. O Espírito do Senhor revestiu Sansão, se apossou dele, concedeu forças para ele, para realizar esse feito grandioso. E aqui nós devemos lembrar que essa possessão aqui do Espírito Santo não se trata da mesma possessão descrita no Novo Testamento, como os apóstolos receberam no caso. Mas aqui, irmãos, nós temos uma possessão muito parecida com aquela de Gideão, de Jefté, uma possessão para a realização de tarefas específicas, como foi no caso de Saul, que ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus para ser rei, mas a partir do momento em que ele se desviou da sua missão, o Espírito Santo saiu dele, e ele não mais tinha o Espírito Santo que o capacitava para ser rei. Da mesma maneira, o Espírito Santo foi dado a Gideão aqui para capacitá-lo a realizar as suas tarefas. E o que nós vamos perceber é que Sansão utiliza o poder do Espírito que ele recebeu, não para realizar a sua missão, mas para realizar os seus desejos maus. Voltando à história do casamento, Sansão com seus pais chegou a Tímina, eles conheceram a moça, Sansão mais uma vez viu que era aquela moça que lhe agradava, que era a moça certa para ele, e depois disso Sansão voltou para casa. Afinal de contas, o casamento demorava um tempo para se preparar. Então ele foi, primeira vez, os pais conheceram a moça, eles começaram a se organizar, voltaram para casa e depois de alguns dias eles voltaram, aí sim, para finalmente realizar o casamento. E nessa segunda ida para Tímina, Sansão faz questão de ir pelo caminho onde ele encontrou o tal leão. E quando ele encontra o leão, ele vê a carcaça, o corpo, como era esperado, mas ele vê algo que não era esperado. No corpo do leão, ele vê um enxame de abelhas. É interessante, né? As abelhas normalmente não fazem isso, mas nesse caso fizeram. Elas fizeram um ninho ali, não sei se a palavra é ninho, né? Mas fizeram uma colmeia ali. E começaram a produzir mel na carcaça daquele leão. E quando ele encontrou, ele não pensou duas vezes. Ele colocou a mão no mel, no favo, e trouxe, comeu e deu aos seus pais. E aqui, irmãos, a gente precisa lembrar, não é? Mais uma vez, Sansão não disse para os seus pais do leão e não disse de onde ele tinha tirado aquele mel. Mais uma vez, irmãos, Sansão está escondendo dos seus pais um fato muito importante. Ele havia tocado num morto. E se você tinha alguma dúvida de que ele tocou num cadáver, né? Num cadáver no primeiro momento, agora não resta dúvida, não é? Agora já era um cadáver, já era uma carcaça, já estava morto há muitos dias, e ele fez questão de tocar naquele cadáver, naquele mel que estava impuro pelo cadáver. Mas ele não disse, ele escondeu, ele comeu do mel, ele entregou aos seus pais e não avisou aos seus pais que aquele mel era impuro. Nós devemos lembrar, tocar em cadáver para todo o povo de Israel era algo que representava impureza. Mas para Sansão, de fato, era algo ainda pior, porque ele era nazireu, ele foi dedicado a Deus desde a infância. Sansão não revela aos seus pais, porque ele não quer revelar seu pecado aos seus pais. Mas no seu coração parece que ele já vai criando esse enigma. E o autor faz questão de nos dizer, os seus pais não sabiam da resposta do enigma. Seus pais não sabiam o que havia acontecido. Ele seguiu como se nada tivesse acontecido, se deliciando com o mel. E aqui, novamente, nós vemos essa característica de Sansão, de ser controlado pelos seus desejos de ser impulsivo. Ele viu uma mulher, gostou, quero me casar com ela agora. Ele viu lá um favo de mel, eu quero comer dele agora. Não importa se a mulher não é crente, não importa se o mel está num corpo, se é impuro, eu quero agora. Eu quero a mulher, eu quero o mel, e o que eu quero, eu pego. O que eu quero, eu tomo nas minhas mãos. Sansão demonstra ser controlado pelos seus desejos. Sansão demonstra ser controlado pelos seus desejos maus. Sansão é impulsivo, controlado pelos seus desejos, e isso vai levá-lo à tragédia. Mas lembre-se, versículo 4 nos diz que Deus está operando a sua salvação a partir de Sansão, a partir das suas más escolhas, mas também a partir dos seus maus desejos. Como nós veremos agora, por fim, Deus vai continuar operando a sua salvação, agora através das motivações más de Sansão.
Deus opera através das suas más escolhas, dos seus maus desejos e das suas más motivações. Nós vimos que Sansão providenciou a festa, e agora a festa começou de fato a acontecer. E veja, 7 dias, a partir do versículo 11, são descritos aqui. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Seriam algo parecido como padrinhos, ou damas de honra, né? No caso aqui, homens de honra, né? Disse-lhes, pois, Sansão, versículo 12, dar-vos-ei um enigma a decifrar, e se nos 7 dias das bodas me declararem e descobrirem, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se me não puderes declarar, não vos darei, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Veja, irmãos, que finalmente Sansão chega na sua festa de casamento, ele tem 30 homens de honra ao seu redor, e então, diante desses homens, todos filisteus, né, certamente regado a muita bebida e comida, ele se anima e decide lançar um enigma, né? E aqui parece papo de bêbado mesmo, né? Papo de bar mesmo, né? Eles lançam um desafio, um enigma, uma charada para os homens que estavam ali. E a partir da história que ele viveu com o leão e com o mel, ele lança o seguinte enigma: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Irmãos, se você não viveu a história de Sansão, se você não conhece a história de Sansão, não é possível realizar esse enigma, essa charada. Somente Sansão sabia a resposta. O texto fez questão de nos dizer por 2 vezes que nem os seus pais sabiam. Aqueles homens não sabiam a resposta e sozinhos certamente não conseguiriam alcançar a resposta. E era uma aposta ousada. Sansão apostou 30 vestes festivais, 30 camisas, roupas caríssimas. Se Sansão perdesse, ele teria que dar 30. Se ele ganhasse, então cada um daqueles homens daria uma, o que daria também um total de 30. Uma aposta favorável para Sansão, porque ele sabia a resposta, mas também uma aposta muito perigosa para Sansão, porque se ele perdesse, ele teria uma dívida muito alta para pagar. Certamente ele não tinha condições para isso. Mas, como nós dissemos, Sansão está com tudo nas mãos. Sansão tem o enigma, Sansão tem a resposta, e só ele sabe da resposta. Mas o que ele não sabia é que os seus homens de honra, ou seus padrinhos, seus convidados, seriam desonestos e fariam de tudo para descobrir a resposta para a sua charada. E o que eles fazem? Está descrito a partir do versículo 15. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, convidaste-nos para apossardes do que é nosso. Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declarastes. E ele lhe disse, nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei e te declararia? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele citou o provérbio, se vós não lavrasseis a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Irmãos, os colegas de Sansão decidem partir para o jogo sujo, para a desonestidade. Eles então convencem a mulher de Sansão, ou a futura esposa de Sansão, né, a ajudá-los nisso. E eles fazem isso por meio de uma ameaça de fato terrível. Eles ameaçam aquela mulher que iriam matá-la e iriam matar toda a casa dela. De fato, é uma ameaça terrível. E a ironia do texto, irmãos, é que a mulher conta o seu segredo para não morrer. Mas no capítulo 15 nós vamos ver que ela morre justamente por ter contado esse segredo. E exatamente o que foi dito, ela seria queimada e os seus pais seriam queimados também, aconteceu, justamente porque ela disse.
ela disse para não ser queimada juntamente com seus pais, mas foi justamente porque ela disse que ela foi queimada com os seus pais. Seja como for, ela disse, e então ela usa uma tática que talvez as mulheres conheçam bem, né? Ela chega para o seu marido e diz: você não me ama, você não gosta de mim, você contou para todo mundo o segredo e você só não contou para mim. Algo que as mulheres certamente da igreja não fazem, né? Especialmente pelos risos que eu estou vendo, certamente as irmãs não fazem isso. Mas a mulher de Sansão fez, e ela começou a lançar essa jogada: você não me ama, você não contou para mim, lançou esse enigma aí, só eu que não sei. E Sansão tenta se defender, né? Rapaz, nem minha mãe sabe, nem meu pai sabe. Certamente ela deve ter dito: e eu sou pior que sua mãe? E eu sou pior do que seus pais? E ela começou a atormentar o juízo de Sansão, coisa também que as mulheres não sabem fazer. E durante 7 dias ela ficou dia e noite chorando e aperreando o juízo de Sansão, não é? E Sansão já não aguentava mais, até que no último dia, no 7º dia, finalmente Sansão cede a todo o choro, todo o lamento, todo o drama da mulher, e finalmente ele diz. Isso é um bom conselho para os homens, viu? Veja o que Sansão fez. Então, sua mãe vai chorar, aguente, segure firme aí as pontas, viu? Então, Sansão não aguentou. Sansão disse o segredo. E a mulher logo em seguida contou aos homens, e os homens chegaram então com uma resposta também em forma de um enigma, não é? Sansão disse: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E então eles disseram também através de um enigma: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E aqui, irmãos, eu creio que esse enigma aqui, ele tem 2 respostas. A resposta do enigma de Sansão, né? Que coisa há mais doce do que o mel? A resposta correta, mel. Mais forte do que o leão? Mel saindo do leão, é a resposta do enigma. Mas eu creio que no enigma desses amigos de Sansão tem uma outra resposta. Eles estão sendo irônicos aqui. Eles estão dando a resposta do enigma de Sansão, mas a resposta para o enigma deles, na verdade, é a mulher. Veja, que coisa há mais doce do que o mel? A mulher. E mais forte do que o leão? A mulher. É por isso que Sansão diz: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, vocês nunca teriam descoberto o enigma. Ou seja, a partir da resposta deles, Sansão entendeu: foi ela quem disse a vocês. Sansão entendeu que foi ela que disse porque ela era a única que sabia, e Sansão entendeu que foi ela quem disse por causa da resposta desses homens. E de fato, Sansão descobriu que a mulher é mais doce do que o mel, mas também é mais forte que um leão. E ele contou, e agora ela contou para os seus amigos. Depois de ter sido traído então pela sua mulher, pelos seus próprios convidados, Sansão agora demonstra mais uma vez que ele é controlado por desejos e impulsos. E agora, motivado por algo que não deveria motivá-lo, a vingança, a ira, ele mata 30 homens dos filisteus. Veja, Sansão foi chamado por Deus para destruir os filisteus e começar a libertar o povo de Deus da opressão deles. E Sansão até agora não havia feito isso, porque ele queria se casar com a mulher dos filisteus. Mas quando ele é tomado pela ira e quando ele é tomado pela vingança, então ele passa a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Veja os versículos 19 a 20. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Sansão vai, mata 30 dos filisteus na região de Asquelon, e desses 30 homens ele tira as 30 roupas, as 30 vestes festivais e entrega e paga a sua dívida. Depois disso, ele volta para a casa do seu pai, certamente irado com tudo aquilo que havia acontecido, aborrecido com a sua esposa. E por causa disso, o pai da sua esposa imaginou que talvez ele não fosse voltar, e então ele deu a sua esposa para um outro homem, que era companheiro de Sansão, ou seja, um amigo de Sansão. Esse versículo 20 ainda vai dar muito pano para manga, né? Muita coisa vai acontecer, porque a esposa de Sansão foi dada a um amigo dele. Mas isso são cenas para a próxima semana. Hoje,
o que nós percebemos, irmãos, é como Sansão é motivado a matar os seus inimigos, não pela glória de Deus, não porque Deus mandou, não porque era a sua missão, mas porque ele queria se vingar, porque ele queria destruir os seus inimigos que haviam enganado a ele. Irmãos, nós vemos que Sansão é motivado por más motivações. Mas o mais impressionante que nós vemos aqui é, mais uma vez, o maior enigma de toda essa história. Como o Senhor pode salvar um povo pecador, apesar do pecado deles. As más motivações de Sansão, as motivações pecaminosas de Sansão, são usadas por Deus para realizar a sua salvação, para realizar os seus propósitos. As escolhas erradas de Sansão, as motivações erradas de Sansão, os desejos incontroláveis de Sansão, todos eles são instrumentos nas mãos do Senhor para realizar seus propósitos. E aqui nós vemos como Deus é soberano, como Deus é glorioso, capaz de utilizar os nossos pecados para realizar o seu bem. A história de Sansão, irmãos, é uma demonstração disso. Mas eu gostaria que nós refletíssemos a respeito da demonstração maior disso. Abra sua Bíblia agora no livro de Atos, Atos capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 22 a 24, e nós vamos ver como Deus, não só na história de Sansão, mas em nossa própria história, Ele utilizou os nossos pecados para trazer o nosso bem. Atos capítulo 2. A partir do versículo 22 ao 24. Assim diz a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, pregando a palavra. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Observe, irmãos, com clareza como os homens israelitas são culpados pela morte de Cristo. O texto nos diz que Jesus Cristo foi morto pela mão de injustos, pela mão de ímpios, pela mão de pecadores. Foi o pecado do homem que matou o Senhor Jesus Cristo. Foi a escolha má, consciente e perversa de homens a causa para a morte do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto porque nós, pecadores, escolhemos matar o Filho de Deus. Mas o mesmo Pedro é capaz de dizer que Jesus Cristo foi entregue pelo conselho de Deus, pela vontade de Deus, pelo determinado propósito de Deus, pela presciência de Deus. Se nós, na cruz de Cristo, nós vemos o resultado das escolhas e desejos perversos dos homens, na cruz de Cristo nós vemos também o resultado da vontade soberana, santa e amorosa de Deus. Na cruz de Cristo nós podemos encontrar a resposta para o enigma que a história de Sansão lança sobre nós. Como Deus pode salvar um povo pecador apesar dos pecados desse povo? A resposta para esse enigma está na cruz de Cristo. É somente na cruz de Cristo que nós conseguimos compreender como Deus salva um povo pecador, não só apesar dos pecados deles, mas através dos pecados dele. Deus utilizou o pecado do homem para trazer o remédio para o pecado do homem. Deus utilizou os nossos pecados para trazer o remédio e a salvação para os nossos próprios pecados. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos, que oferta salvação e solução para os nossos pecados através dos nossos próprios pecados. Foi a perversidade do homem que crucificou a Cristo, e foi a perversidade do homem que trouxe a salvação para homens perversos como nós. Deus providenciou, irmãos,
a salvação através da nossa perversidade. Deus providenciou a resposta para o nosso pecado, a salvação para a nossa perversidade através da nossa perversidade. Por isso, quando você for confrontado com os enigmas, como Deus pode amar você, sendo você um pecador, como Deus pode salvar você, salvar o seu povo, sendo você um pecador, lembre-se de Cristo. Lembre-se como o Senhor Jesus Cristo foi entregue na cruz, foi morto na cruz, apesar dos nossos pecados e através dos nossos pecados, para salvar a nós dos nossos pecados. Em Cristo Jesus nós podemos compreender como um Deus santo pode salvar pecadores, apesar e através dos seus pecados. Deus levantou um herói, Sansão, que era pegado a charadas. Mas Deus levantou especialmente um herói, um Senhor Jesus Cristo, que não estava tão preocupado em charadas assim, mas estava preocupado em resolver o maior enigma de toda a humanidade, o maior problema de toda a humanidade, o nosso pecado. E ele resolveu da maneira mais perfeita possível. O nosso pecado se tornou em Cristo a salvação para o nosso pecado. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças, porque em Cristo o nosso pecado, aparentemente sem solução, encontra, Senhor Deus, a resposta adequada. Na cruz do Calvário, o nosso pecado é perdoado. Na cruz do Calvário, o preço, o salário do pecado é pago. Na cruz, nós compreendemos como um Deus santo pode salvar pecadores, não só apesar dos seus pecados, mas através dos seus pecados. Cristo foi morto pelas mãos injustas dos homens. Cristo foi morto pela vontade de Deus, Deus Pai. Nós te louvamos por isso, porque a resposta para o nosso pecado é apresentada a nós em Cristo. Nós te louvamos porque o maior enigma de todos é resolvido pelo Teu Filho, quando Ele mostra que o nosso pecado encontra nele mesmo o perdão, a salvação e a redenção. Nós te louvamos, Pai, porque nós somos salvos por esse Cristo, porque em Cristo o nosso pecado encontrou o perdão. Assim que nós te agradecemos e te oramos no nome dele. Amém.